Aleluia. Graças e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em João. Capítulo de número 13. Obrigado. Aleluia. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 1. Eu vou acompanhar com vocês aqui, nessa versão, Almeida Corrigida Fiel. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Se você não encontrou, acompanhe aí conosco, em nome de Jesus. Vamos lá? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós estamos nessa série de mensagens, né, além de si mesmo, e o título, né, da mensagem de hoje é Jesus, um exemplo de servo. E nós vamos aprender um pouco com esse Cristo. Eu creio que um texto já conhecido, né, se não todos, a maioria dos irmãos que estão aqui. E esse texto é muito interessante, sabe? É um texto que realmente nos confronta, mexe com cada um de nós acerca do serviço. E eu creio que, como todas as outras mensagens, elas nos desafiam a sermos diferentes. Não somente ouvir, mas praticar tudo aquilo que ouvimos. Amém ou não? Glória a Deus. Então, nesses textos aqui de João capítulo 13,
nós vamos falar um pouco sobre esse exemplo de servo que foi Jesus, né? Nós vivemos num momento que as pessoas elas querem ser servidas, exaltadas, né? Onde as pessoas elas querem ser mais vistas, não é verdade? Onde elas têm o prazer do seu status quo, têm o prazer de dizer quem são elas e tantos funcionários que elas têm e quantas pessoas, né, as servem, mas muitas vezes são pessoas que não têm esse senso de serviço. Por causa dessa cultura que nós vivemos hoje, uma cultura do prestígio, a cultura do poder. E desde cedo nós somos ensinados mesmo a sermos reconhecidos, sermos influentes. Até um certo ponto, de sermos influentes, isso não é ruim, né? Porque nós podemos usar a nossa influência para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. No entanto, o reino de Deus, ele segue esse caminho diferente, que é o caminho da humildade, o caminho do serviço, né? E o exemplo maior disso é o próprio Jesus Cristo. Então, aqui em João 13, nós vemos essa cena que é profundamente impactante, né, para cada um de nós, porque nós vemos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lavando os pés dos discípulos, né? Um gesto escandaloso para aquelas pessoas que estavam ali naquele tempo. Nós vamos falar mais um pouco disso daqui um pouco, né? Mas esse Senhor, ele é um Senhor cheio de amor, cheio de graça e cheio de ensino, né? Então, meditaremos nesses textos com o objetivo de entender como Jesus nos ensina a servir e como esse serviço deve moldar a nossa vida cristã. Esse é o objetivo, né, desses ensinos de serviço, para olharmos além de nós mesmos, né? Nós não somos um fim em nós mesmos, tudo que fazemos é para outras pessoas, é para ser bênção na vida de outras pessoas. Todo o conhecimento que adquirimos não é para nós mesmos, não termina em nós. Toda a oportunidade que Deus dá de conhecermos ou de termos alguma coisa é sempre para o outro. A ótica de Deus não é a mesma ótica nossa. Nós muitas vezes possuímos e achamos que é tudo nosso, tudo para nós, e temos até ciúmes daquilo que nós temos. Mas na realidade o que o Senhor coloca nas nossas mãos não é nada nosso. Primeiro que é dele, ele só coloca para a gente administrar. E segundo, se ele deu, é para você olhar para o outro, é para você servir o outro com aquilo que ele tem te dado. Seja bens, seja talento, qualquer coisa. Nós estamos aqui para sermos exemplos como ele foi um exemplo para nós, de servos, de serviço. Então nós estamos aqui para servir os outros, sabe? E não apenas para sermos servidos. Amém ou não? Glória a Deus? Glória a Deus, queridos. Então aqui, no contexto de João 13, né, marca essa transição importante do Evangelho. Então até aqui, Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 12, ele fala para uma multidão. E agora, queridos, ele chama os 12 e ele, naquele jantar antes, né, de ser crucificado, seria, de repente, o último momento ali com os discípulos, né, antes da sua morte. Então, agora ele senta com aqueles homens às vésperas da crucificação. E é interessante que Jesus, ele estava plenamente consciente que a sua hora ia chegar. E ele sabia que Judas o trairia, sabia que Pedro negaria, sabia que todos os outros iriam fugir naquele momento tão crucial da sua vida. E mesmo assim, ele escolhe servir de uma forma prática e uma forma simbólica. Mesmo sabendo que todos que estavam ali, que ele ia se dobrar e lavar os pés, iriam virar as costas para ele. Mas o Senhor é tão maravilhoso que ele demonstra esse amor tão profundo por aqueles que até mesmo viraria as costas para ele. E servir é isso.
é sinônimo de amar, né? E amar é sinônimo de servir incondicionalmente. Então, em primeiro lugar, queridos, aqui no verso 1, quando a palavra do Senhor diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Todo esse capítulo de número 13, Jesus ele age movido pelo amor. O verbo grego aqui traduzido por amou-os até o fim é eistelos. Pode significar tanto até o limite quanto até a consumação, ou seja, o amor completo, perseverante, um amor incondicional. Incondicional. O comentário Wiersbe comenta que o amor de Jesus é tão perfeito que ele não ama parcialmente ou por conveniência, mas até o limite. Jesus, ele sabia o que o esperava, mas o amor dele não se esfria pelo fato de saber o que iria acontecer. E ele simplesmente serve, meio diante da traição, da negação. O que ele faz? Ele serve, ele simplesmente serve. Esse amor é a base, então, do serviço cristão. Não servimos para sermos conhecidos, mas porque amamos. Antes de qualquer ação visível do serviço, precisamos de um coração cheio de amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós aprendemos com esse Jesus aqui, que é esse amor que serve, o amor que serve, mesmo diante dos seus inimigos, vamos colocar assim, do seu inimigo, arqui-inimigo. Ele não se importou porque ele sabia, na sua onisciência, ele sabia que Judas o negaria, ele sabia que Judas o trairia, ele sabia que Pedro o negaria, ele sabia que ele estaria só, mas mesmo assim, ele decidiu servir, incondicionalmente, ele decidiu servir. E quantas vezes nós deixamos de servir porque alguém, de repente, nos decepcionou? Alguém nos decepciona. Porque uma raça birrenta é o tal do crente, irmão. O tal do crente é birrento. Ou não? Ou só eu que sou? Só eu. Diz o Paulinho que só eu. Se alguém fizer alguma coisa com a gente, querido, falando em questões ministeriais agora, vamos falar sobre o serviço ministerial. Enquanto nós somos tratados bem, nós servimos com tanta dedicação e com tanto amor. Mas se alguém fala uma palavra ríspida para a gente, na próxima escala, de repente a gente nem aparece. E nem justifica o porquê nós não aparecemos. Sabe por quê? Porque nós somos birrentos, né? Porque nós servimos condicionalmente. Jesus, ele serviu incondicionalmente. Ele sabia que alguém o trairia, e ele serviu, e ele lavou os pés. Nós somos, infelizmente, condicionados. Nós servimos somente se nos tratar bem. Sabe, queridos? Ou se as coisas estão dando certo, apenas. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, ou a maioria não gosta. Não olha que, de repente, quando você é chamado a atenção, ou quando alguém vai te confrontar, muitas vezes o confronto é para o seu próprio crescimento. Mas, queridos, como pastores, sabe, nós temos vivido dias em que nós ficamos com medo de confrontar as pessoas. Mas aqui nessa igreja não, nós decidimos, independente de qualquer coisa, nós iremos confrontar. Porque nós amamos as pessoas que estão aqui, cada uma das pessoas. E o confronto serve para o seu próprio crescimento. Mas quando você confronta uma pessoa, o crente, eu vou falar do crente, sabe? Quando você confronta um crente, ele não entende que é para o próprio crescimento dele. E aí ele deixa de servir. E aí ele inventa 1001 desculpas, sabe? Para estar servindo, seja no reino, seja na igreja. Porque ninguém me entende. Ninguém me entendeu. Sabe? Eles não podem falar assim comigo. Eu posso fazer o que quero.
e ninguém pode falar nada. Eu, afinal, destarte é que, eu sou a última bolachinha do pacote. Ninguém pode falar assim comigo. E a outra coisa é que hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque misericórdia, todo mundo é frágil. Nós não podemos falar nada para as pessoas, até para o próprio bem, porque está uma fragilidade imensa no nosso meio. Todo mundo, sabe? Então, Jesus, ele simplesmente serviu, queridos. O serviço de Jesus, e nós precisamos entender isso, sabe? Que o amor, ele serve, ou servimos com amor. Jesus Cristo demonstrou isso. E um amor incondicional. Um amor incondicional. Independente da situação. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós servimos por amor, em amor a um Deus tão tremendo e tão maravilhoso. Sabe, que tem cuidado das nossas vidas. Nós servimos o outro porque o Senhor nos serviu primeiro. O Senhor nos serviu. Na posição de discípulo, o Senhor já lavou os nossos pés. E é por isso que nós servimos em amor, porque Ele nos deu o exemplo de amor. E agora nós, então, replicamos esse exemplo que Ele nos deu. Então nós precisamos servir. Jesus nos ensina que o serviço cristão é alimentado pelo amor que persevera, não por conveniência ou por reciprocidade. O amor que persevera. Eu falo para você que às vezes a gente fica com o coração tão triste, queridos, porque pessoas não entendem que nós estamos amando elas, sabe, amando elas, quando confrontamos para o seu próprio crescimento, sabe? E eu estou falando isso porque é real. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas servem por conveniência, sabe? A maioria das pessoas, elas servem por causa de condições, ou condicionado a alguma coisa, como eu disse aqui. E nós precisamos servir simplesmente por amor, e em amor, independente, por amor e em amor. Algo que é interessante, eu estava ouvindo esses dias um líder de louvor falando, não é para pegar no pé dos ministérios, graças a Deus que aqui não tem isso, e eu glorifico a Deus, sério mesmo, irmãos, que independente do culto que tem, todos os ministros são empenhados em estar, sabe, na sua escala e adorando. Seja num culto como esse, que é o culto de domingo, uau, é o culto de domingo, vou preparar a minha melhor roupa para ir para o culto, né? Ou seja, de repente num culto que aparentemente, para alguns, seja um culto mais simples, como um culto de batismo, como tivemos aqui, sabe? Mas as pessoas são tão condicionadas que, na maioria das vezes, eu ouvi um líder falando, e é verdade. Quanto tempo nós estamos no Ministério de Louvor, e quem está no Ministério de Louvor há muito tempo já passou por isso. Algumas pessoas, quando tinha culto, por exemplo, durante a semana, eles faziam de tudo para pular a escala da semana, porque eles queriam servir somente no culto principal, onde tinha muitas pessoas, né? Esse é um serviço condicionado. Eu só vou servir se tiver uma multidão. Se tiver poucas pessoas, eu não sirvo, né? E aí vai uma dica, né, de quem gosta de um monte de cantor gospel aí, tem cantor gospel que eles estipulam, eu só vou lá cantar na sua cidade se tiver um público de tantas mil pessoas. Oh, que servo maravilhoso, né? Condicionados. Mas Jesus não, ele servia simplesmente por amor, e nós precisamos aprender com isso. Em segundo lugar, do versículo 2 ao versículo 5, resumindo, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e toma a toalha, cinge, e depois ele começa então a lavar os pés dos discípulos. Em segundo lugar, nós enxergamos aqui então o rei que serve, Jesus, ele toma
essa iniciativa, ele se levanta, tira o manto, um símbolo de autoridade, se veste como um servo agora. Jesus, inclusive, ele está diante daquele que iria o traí-lo, que era Judas, porque ele estava ali presente. E para alguns ali, se não para todos, sabe? Aquilo ali era uma atitude que não tinha lógica nenhuma, porque lavar os pés eram só para escravos e escravos gentios, jamais para alguém superior, queridos. Então o que Jesus fez ali foi quebrar um protocolo, né? Porque quem lavava os pés das pessoas que chegavam, e a maioria que estão aqui sabem, né? Como que são, como que eram e é até hoje, né? Aquelas regiões onde Jesus, os discípulos todos andavam, como eles andavam com as suas alparcas, né? Aquelas sandálias. E quando chegava na casa de alguém, ou para algum jantar, para alguma visita que seja, é claro que os pés daqueles que estavam andando ali estavam totalmente sujos, imundos, né? Mas existia uma... Como que é a palavra? Isso aí que você pensou mesmo. Um rito, uma tradição. Obrigado aí, ó. Tá vendo? Existia uma tradição naquele tempo que, quando chegasse alguma pessoa, alguém, algum visitante, existiam já pessoas preparadas para lavar os pés daqueles visitantes. E quem eram essas pessoas? Eram os escravos. Escravos dos escravos dos escravos. Era a ralé da casa. E eles que lavavam os pés. Cristo vai lá e quebra agora esse protocolo. Enquanto todo mundo está lá de boa, Jesus pega então a bacia, pega a toalha, e agora ele vai lavar os pés. E é por isso que Pedro, ele ficou daquela forma. E nós vamos chegar nessa parte. Fica assustado, eu creio que todos ficaram assustados, falando, não é possível. Quem tinha que lavar os pés, sabe? Era o escravo do escravo. Quem tinha que lavar os pés era o neguinho lá, era o Solânio. Quando a gente pensa em escravo, o que você pensa, né? Não é porque a gente é... Como que é que fala? Isso aí mesmo, você pensou. Eu posso falar, eu estou no lugar de fala, tá? Amém? Então eu posso falar. Então era o escravo, e não o Cristo, e não aquele que os homens olhavam e falavam assim, ele é o mestre. O mestre, ele chegava, sentava e ele só aguardava alguém chegar e lavar o pezinho dele. Sabe, queridos? Mas Jesus quebra esse protocolo. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim que Jesus, comenta sobre isso, diz que Jesus estava ciente da sua glória, mas não teve receio de se humilhar. A consciência de quem somos em Deus é o que nos permite servir sem medo. Meu Deus, isso é forte, hein? Queridos, se a gente não tiver consciência da nossa identidade em Cristo, e esse é o fator preponderante, não, anota isso, você não sabe essa palavra. Esse é o fator preponderante, querido, para que sirvamos e em amor e com amor a sua identidade. Porque se você não souber quem você é em Cristo, o que Deus fez por você, pela sua vida, qual a sua identidade de servo e de filho, acima de tudo, você vai servir e servir com amor em qualquer lugar, não importa o lugar, não importa a situação, não importa se alguém vai falar algo para você, você simplesmente vai servir e amar servir, amém ou não, glória a Deus? E independente de quem seja, se seja alguém do alto escalão da sociedade, ou se for isso aí, um mendigo, sabe? Independente, porque você sabe a sua identidade. O Cristo sabia quem ele era, meu Deus do céu. E por isso ele não se importa em pegar a toalha. Todos ficaram horrorizados, mas ele tinha certeza do que ele estava fazendo e qual era o propósito para tudo isso. O que iria acontecer a partir daí, amém ou não? Vocês estão entendendo? Então Jesus, ele não apenas
ensina com as palavras dele, ele demonstra com a atitude. Ele não serviu só os que amam, vou repetir, mas também aqueles que o rejeitaria. Isso evidencia o amor incondicional e um serviço desinteressado ou desinteresseiro. O serviço cristão começa quando deixamos de esperar conhecimento ou reconhecimento e passamos a enxergar a necessidade de cada pessoa, a necessidade de cada irmão. O Senhor leva-nos a enxergar além de nós mesmos, e quando estamos caminhando, nós enxergamos a necessidade de cada pessoa, independente de quem seja, porque o Senhor que habita em nós, Ele gera esse senso de serviço no nosso coração, e nós começamos então a andar e caminhar nesse sentido, sabe, no amor e no serviço, porque nós enxergamos as necessidades das pessoas. Nós olhamos além de nós mesmos. Amém ou não? Glória a Deus, queridos. Eu não sou muito de comentar não, mas esse tema é muito interessante. Não sou muito de colocar alguns comentários, mas eu fui procurando alguns comentários e eu achei muito interessante o que J. Carson fala sobre Jesus. Ele diz que Jesus, ele, plenamente consciente da sua soberania, ele usa o seu poder não para se exaltar, mas para servir. É um contraste gigante com a lógica humana. Amém? Olha isso, querido. Jesus, plenamente consciente da sua soberania, usa o seu poder não para se exaltar, mas para servir, para servir. Então, quando nós temos certeza de quem somos, e os cristãos, ele tem que ter essa certeza, sabe, de quem ele é em Cristo, nós nos movemos em serviço, porque nós sabemos que nós somos servos, sabemos que acima de tudo somos filhos de um Deus tremendo e maravilhoso, que um dia também Ele nos lavou. Mais para frente vou falar sobre isso. Os cristãos são chamados a liderar com toalhas, não assentados nos seus tronos. Nós cristãos fomos chamados para liderar com toalhas, fazendo uma referência a esse texto, e não assentado nos nossos tronos, como eu disse, o bonitão sentado e todos os súditos fazendo, realizando todas as obras. Vai lá, só vocês que fazem. Eu não preciso fazer, só vocês servem. Eu não preciso servir. Não, todos nós estamos na mesma condição de servo. Todos os cristãos precisam aprender com essa humildade do nosso Rei Jesus Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Aleluia, queridos, glória a Deus. A nossa segurança tem que estar nesse Deus poderoso que está ao nosso redor. E agora nós vamos ver do versículo 6 ao versículo 10, o orgulho que resiste ao serviço. E nós vamos falar um pouco sobre essa atitude de Pedro. Pedro, ele chega naquele momento e diz assim: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, jamais o Senhor vai lavar meu pé? Não, não, não. De jeito nenhum. Eu é que tenho que lavar o pé do Senhor. Não, eu acho que ele estava sentado e ele até escondeu o pezinho. Na hora que foi passando, em um e o outro, todo mundo de boa, ele, opa, aqui não, filho. Escondeu o pezinho. Pedro só estava lá assim, nós chegou, Jesus falou: ai, Pedro, o que é isso aí? O que você está pensando? Ele: não, Senhor, o Senhor nunca vai lavar o meu pé. Nunca, jamais. Jesus olha e fala assim: não, beleza. Agora, se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo, você não vai ser um dos meus, eu não vou estar contigo. Agora eu que estou,
falando a mais. Mas Jesus chega e fala para ele: você não vai ter parte comigo se eu não lavar os seus pés. Pedro, muito esperto, ele falou: o quê? Eu não vou ter parte contigo? Não, então não lava só o pé, não. Lava a cabeça, lava o ombro, lava tudo, Senhor, lava tudo. Pode lavar, porque eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. Só que aqui revela, sabe o quê, querido? O orgulho de muitas pessoas. De não querer ser servido. Ou não querer ser ajudado. Não querer ser lavado, não querer ser limpo. Vamos dizer assim. Essa atitude de Pedro revela tudo isso. E muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós agimos assim. Nós somos tranquilos quando nós servimos. Na maioria das vezes é assim. Para servir, sabe, e ajudar alguém, não é verdade? Beleza, a gente vai, ajuda, né? Eu lembro na época da pandemia, sabe, quantas pessoas que começaram a ajudar as outras. É muito top ajudar os outros, né? Quantas entidades ajudavam os outros, né? E ainda postava, eu lembro na época, né, um monte de gente postava: olha, ajudando esse pobre coitado de Covid. Puf, e jogava nas redes sociais. Porque o mostrar que você está servindo é top, né? Eu estou servindo, eu estou ajudando. Agora, reconhecer que você precisa de ajuda e precisa, sabe, ser servido, muitas vezes isso vai causar uma estranheza, por causa do nosso orgulho. E Pedro mostra justamente isso. Sabe, o orgulho, Jesus falando assim: olha, agora eu vou lavar os seus pés. Não, Senhor, não, jamais. O Senhor não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. Eu? Do jeito que Ele é, né? Eu? Alguns ainda imaginam o seguinte: que Jesus foi direto em Pedro, ele foi o primeiro. Ok, essa atitude. Mas alguns comentaristas falam que imaginam, porque o texto não coloca, que tinha alguém aqui do lado. E ele lavou um, lavou outro. Não está na Bíblia, tá, queridos? Então Pedro, cheio de orgulho, para mostrar que ele era o cara, todo mundo ali, ele julgando: que isso? Deixando Jesus lavar os pés? De jeito nenhum. Eles vão ver como que age na hora que chegar em mim. Sabe, com a soberba e o orgulho dele. Porque Pedro, a gente vê, ele era mais ou menos nesse sentido, né? Um cara altivo. Então, deixou passar os três ali. Na hora que chegou, ele falou: agora eu vou mostrar. Jesus chega, vai lavar os... Opa, aqui não, Jesus. Pode lavar desses outros aí. Eles deixaram. A mim, jamais. O Senhor... Vocês estão entendendo? O orgulho de uma pessoa. E muitas vezes nós agimos dessa forma, queridos. De uma forma prática. O Senhor até hoje está querendo lavar os nossos pés. Lavar as nossas vidas. Purificar as nossas vidas. E muitas vezes nós somos orgulhosos e nós não queremos deixar que o Senhor nos limpe e nos lave. Muitas vezes nós estamos orgulhosos e não reconhecemos que nós precisamos de uma ajuda. E o Senhor até hoje está querendo limpar. O Senhor está querendo perdoar pessoas, perdoar pecados. Mas o orgulho não deixa que as pessoas olhem e digam assim: Senhor, pode lavar. Senhor, pode limpar. Sabe, queridos? Só que quando você olha para o lado, os outros irmãos estão sendo limpos, estão sendo perdoados, estão sendo lavados. E existem muitas pessoas tão orgulhosas que elas não querem reconhecer as suas mazelas, não querem reconhecer que os seus pés estão sujos. Pensa nisso, queridos. Pensa nisso. E o orgulho a cada dia vai aumentando cada dia mais. E a sujeira vai aumentando cada vez mais. Mas o Senhor, Ele está dizendo: não, eu quero lavar os seus pés, eu quero limpar, eu quero servir. Então não rejeite, querido. Deixa o Senhor purificar. Deixa o Senhor perdoar os seus pecados. Deixa que Ele vai fazer em nome de Jesus. 1 João 1,9 diz isso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Ele continua lavando. Ele continua limpando, querido, em nome de Jesus. Reconheça que você precisa. Reconheça. Não faça igual Pedro. Não faça igual Pedro.
Em quarto lugar, deixa eu ver se é o último. Quarto e último, olha, que bênção. O exemplo, então, que deve ser imitado. O exemplo que deve ser imitado. Vamos ler aqui, versículo de número 13 ao 17. Pode colocar aqui. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Segura aí. Presta atenção nesse texto. Jesus diz, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Segue. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurado ou felizes sois, se os fizerdes. Quando o Senhor aqui, ele tira a sua túnica, cinge com a toalha. Jesus, então, simbolicamente, ele desce da sua posição de mestre e senhor. Isso prefigura a sua encarnação em Filipenses 2, capítulo 6, versículo 6, do 6 ao 8, onde ele se esvazia da sua glória para assumir essa forma de servo. E Jesus não apenas deu um exemplo, mas agora ele instituiu um estilo de vida. Ele não inverteu papéis por acaso. Ele redirecionou os valores do reino. Mais ou menos dizendo assim, o maior é o que serve. Então o versículo 17, ele encerra com essa promessa: se compreenderem essas coisas, felizes serão se vocês praticarem essas coisas. E a verdadeira alegria está no dar, não apenas no receber. Queridos, tem algo muito interessante aqui nesse texto. Como eu disse ali no versículo 15, coloca de novo. E depois nós já estamos indo para o final. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Como eu vos fiz, façais vós também. Jesus agora, ele demonstra que quem deve servir, o maior é que deve servir o menor. Jesus está dando um exemplo de serviço, de humildade e serviço. Aí ele chega nesse texto e fala assim, olha, vamos lá. Põe na tela. Porque eu vos dei esse exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E eu achei interessante, depois você vai ver no estudo, que lá no finalzinho do estudo, o pastor Alessandro colocou algo, que eu não sei se eu copiei aqui, mas se eu copiei, depois eu coloco aqui. Enfim. Jesus agora, então, ele demonstra com essa atitude, é que devemos servir e sermos humildes, amém? E não que deveríamos sair lavando os pés de todo mundo. Tá? Põe na tela de novo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Tem muita gente que pega esse texto aqui e imagina assim, Jesus deu o exemplo para nós. E agora nós devemos fazer. O que é? Que exemplo que Jesus deu? De lavar o pé. A maioria das pessoas entende esse texto e fala assim, Jesus falou lá em João 13,15, porque eu vos dei esse exemplo para que como eu fiz, façais também. Então agora vamos lavar o pé das pessoas, vamos honrá-las, vamos demonstrar essa humildade, esse amor. Sabe, não era nada disso que Jesus estava falando, queridos. Não é nada disso. De repente você fica chocado. Mas com toda a permissão do pastor Alessandro, que ele colocou no próprio estudo,
E de púlpito eu quero falar assim, teve muitas coisas que a gente já fez por aqui, que hoje nós estamos revendo. Então de púlpito, tá? Amém ou não? Glória a Deus. De repente nós acreditávamos que era assim mesmo. Não sei. Que mais uma vez toca o meu coração é isso, sabe, nós precisamos nos despertar para o serviço, servir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, não é só dançando, irmã, não é só tocando, sabe, fazendo altos solos, não é só cantando, não é só discipulando, não é só isso, não resume, o serviço não resume somente naquilo que você serve na igreja, o serviço se resume, querido, também extra igreja, fora da igreja, mas aqui também, servir o seu irmão com amor, com dedicação, servir ao reino, servir ao Senhor, servir ao reino com tudo que você tem, aquilo que o Senhor tem dispensado sobre a sua vida, queridos, sobre a sua vida, graça. Nós não somos de falar de dinheiro, mas nós precisamos falar, porque hoje em dia as pessoas estão muito agarradas com bens, com as suas finanças, queridos. Nós precisamos entender, sim, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos é para servir o próximo, é para amar os outros, sabe? É para abençoar outras vidas e outras pessoas. Jonathan Edwards conclui que a humildade é o ornamento das almas regeneradas. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos inclinamos com Ele, mais nós iremos querer servir as pessoas e servir ao reino. Quando o Senhor está dentro de você, quando a sua vida é regenerada, queridos, você não pensa em você apenas, você pensa no outro, você pensa no próximo, você quer servir as outras pessoas. Agora, para encerrar, eu fui aqui em São Domingos, semana retrasada, pregar lá. Assim que acaba o culto, o pastor pega e fala assim, eu quero convidar os jovens. E tinha assim, tipo uma mesa, um pano assim. E ele falou, eu sabia, ele tinha falado para mim o que era. Tipo uma mesa, uns panos, eu quero que venham os jovens aqui, vocês vão tirar esse pano daí, porque tem uma surpresa para vocês. Aí os jovens foram lá, subiram no altar, tiraram o pano, tinha um teclado, uma guitarra e uma bateria. E aí eles falaram assim, irmãos, isso é uma bênção, com a irmã lá dos Estados Unidos nos abençoou, e abençoou a nossa igreja, porque ela ficou sabendo que os irmãos fizeram aula de música, mas não tem instrumento para tocar. E Deus ministrou no coração dela e ela abençoou com os instrumentos. E chamou a irmã, vem aqui irmã, nós vamos orar por você. E a irmã, oraram pela irmã e ele falou assim, eu gostaria que você desse uma palavra para a igreja. A irmã pegou e deu uma palavra para a igreja, falando assim, igreja, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de servir essa igreja, de abençoar essa igreja. Deus que nos deu essa oportunidade. Ela falou, nós saímos aqui de São Domingo, ou Jauru, não sei. E nós fomos para os Estados Unidos e Deus nos abençoou com 3 empresas. E nós colocamos algo no nosso coração. Desde sempre, nós sempre fomos dizimistas fiéis, abençoadores do reino, sabe? Não é questão de barganha, queridos, porque amava o reino, amava a obra. E olha o exemplo de alguém que ama a obra e não faz barganha, é porque é abençoador, simplesmente assim. Ela disse que chegou lá e Deus foi abençoando a vida deles e agora eles estavam com 3 empresas. E já há algum tempo eles colocaram algo no coração, que eles iriam abençoar alguma instituição ou alguma pessoa com o dízimo do dízimo deles. E aquilo que eles estavam abençoando era o dízimo do dízimo deles para aquela instituição. Eles queriam abençoar as outras pessoas com aquilo. Por quê? Porque Deus tinha abençoado a vida deles sobremaneira e tem abençoado a vida deles sobremaneira. Só que ela disse algo interessante. Ela disse que não é porque Deus colocaram eles, né, nesse patamar. Ela disse que sempre ela tinha sido, isso aí, sempre foi fiel na obra do Senhor, em servir os outros e servir a igreja. Querido, isso é maravilhoso, quando as pessoas não têm apego a isso, ela olha além de si mesma. Não é só para ela, sabe? Ela estava olhando, de repente, a necessidade do outro. E ela sempre fala que ora, pedindo um direcionamento do Senhor. Para quem vai essa oferta, essa bênção, sabe? De todos os meses. Para quem vai essa oferta? Todos os meses.
Aí no final eu passei perto dela e me apresentei. Tô brincando. No final eu cheguei e falei, então, irmão, eu sou lá de Bons Lacerdas. O Pix tô brincando. Mas é muito interessante, queridos, quando a pessoa ela não olha só para si, ela olha além de todo mundo aqui comigo. É só para descontrair que tinha alguém que estava aí, né? Mas olha além de si mesmo. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos bênçãos na vida de tantas pessoas, servir outras pessoas, queridos, sabe? E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Servir por amor e em amor, independente quem seja, simplesmente. Se Deus tocar no seu coração, surpreenda alguém. Eu sei que o pastor colocou isso durante a semana, eu quero colocar um desafio no seu coração. Deus tocar no seu coração, surpreenda alguém durante essa semana. Surpreenda alguém. Eu vou falar uma coisa para você, surpreenda mesmo. Já aconteceu isso comigo. E eu já fiz isso com as pessoas, isso é maravilhoso. Ser surpreendido com alguém chegar e falar assim, olha, fulano, qual que é... Eu vou falar de algo financeiro, tá, queridos? Fulano, qual que é o número do seu Pix aí? Tal. Aí a pessoa pega assim, aí de repente você olha e fala assim, meu Deus, era justamente isso que nós precisávamos. E você fazer também, você olha e fala assim, Deus move o seu coração. Que o Senhor faz isso, né? Nós estávamos na célula lá do Ari, da Carla, de Josué, e o irmão falou, né, disse que perguntou, né, como que Deus fala com você? Ele chega e o Senhor ministra seu coração. Se o Senhor ministrar no seu coração, faz. Uma vez nós fizemos isso, sabe? Liguei para uma pessoa e fiz o que já fizeram comigo. E como é maravilhoso, você só manda e a pessoa quer ligar para você. Por favor, atende que eu preciso falar. Manda o áudio, né? Eu preciso falar, atende. Aí a pessoa em prantos pega e fala assim, olha, Deus usou a sua vida. Porque era justamente isso que eu precisava, era justamente isso que eu necessitava nesse momento. Então eu quero falar uma coisa para você. Faça algo para alguém nessa semana, queridos. De repente não financeiramente, mas vai lá de repente e limpa a casa, carpa o quintal, sei lá, vai lavar a roupa de alguém, a louça de alguém, sirva simplesmente, tá? Financeiramente eu não posso, não faça financeiramente, mas você pode fisicamente, então faça isso. Você vai ver o quanto essa pessoa vai ser ministrada, sabe, através do seu amor, através do seu serviço. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar.